Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a função se do Excel e depois apresentar uma função compatível a ela lá no Python, beleza? Qual que é o desafio aqui? Quando a nota, na coluna notas for 4 ou 5, a gente tem que escrever aqui na coluna avaliação boa, correspondente à nota boa. Se ela for 3, a gente vai ter que escrever média, se for 1 ou 2, a gente vai ter que colocar nota ruim, beleza? Como que a gente faz isso? Através da condição sim. Então, se nota for maior ou igual a 4, a gente retorna boa. Senão, se ela for igual a 3, retorna média. Senão, é ruim. Repare que na função aqui do Excel, eu não precisei fazer a última condição, verificando se ela é 1 ou 2, porque na lógica, se a nota não for 3, nem 4, nem 5, ela vai ser 1 ou 2. Se ela for 1 e 2, ela é ruim. Beleza? Dando Enter, então já tem o retorno da função, basta eu arrastar, então eu consigo ver que quando a nota for 1, só validando, ou 2 ela é ruim, quando for 3 é média, 4 ou 5, boa. Beleza? Como que a gente faz isso no Python? Então, no Python, a gente vai chamar, até coloquei já aqui, ó, a condição se através do NumPy, comando npware. Tá? Quem que é NumPy? Quem que é np.where? Então, se você assistiu os primeiros vídeos do canal, eu comecei explicando, sobre o Spider, sobre a caixa de ferramenta de um mecânico, comparando, para a gente associar, para a gente entender melhor. Então, um mecânico, ele não trabalha com todas as ferramentas ao mesmo tempo. Ele não pega todas as ferramentas na mão e sai soltando parafuso com todas elas. Não, é uma ferramenta de cada vez. Talvez uma, duas, três ali, uma para auxiliar, mas não são todas. Na linguagem de programação, isso funciona da mesma forma. Tá? Então, num primeiro momento, nós utilizamos um pacote de ferramentas do Pandas, que é uma biblioteca que a gente chama, que a gente fala. Então eu importei o Pandas e dei o apelido dele de PD. Isso foi necessário para a gente criar o data frame, para a gente excluir coluna, enfim, fazer uma série de manipulação ali na tabela. Beleza? A partir de agora, eu quero um outro pacote de ferramenta, que até então eu não tinha pego. Então esse vai ser o NumPy as NP. NP é o apelido do NumPy. Esses apelidos eu estou colocando no padrão de mercado, então não sou eu que estou definindo. Tá? Se você pesquisar os materiais na comunidade, você vai ver que toda vez que tiver PD, significa que ali o pessoal está trabalhando com pandas. Se tiver NP, NumPy, e assim com outras bibliotecas que também existe uma convenção, um padrão, beleza? Então aqui, uma vez que eu importei a biblioteca, eu fiz a leitura, Olha lá. E agora a gente vai usar os comandos dessa função. Quem que eu quero preencher? Não é a coluna avaliação do meu data frame de dados 3? Quando eu entro aqui, quero preencher essa coluna, assim como eu fiz no Excel. Beleza? Então a gente vai começar com uma condição só, para a gente não se perder. Tá? Não tem segredo. np.where, ou seja, chamei a função, vou falar assim, dados 3, notas, ou seja, eu estou verificando as notas, deixa eu só tirar aqui só para a gente poder ver, Olha lá, quando nota for maior ou igual a 4, você retorna para mim a string boa, senão nulo. Ponto, acabou. Eu só vou fazer essa condição nesse momento e ver se meu código está certo. Ah, mas tem mais, tudo bem, a gente faz depois. A gente só, para a gente não crescer na fórmula, correr o risco de ir da fórmula estar errada. Vamos verificar se já está fazendo sentido? Então eu apenas vou fazer a leitura dela. Aparentemente não deu erro. Quando eu acessar aqui, o dados, então, para toda nota 4 e 5, eu já vi que foi escrito boa na frente. Então significa que eu estou no caminho correto. Beleza? Só que agora eu quero preencher com as outras condições. Eu poderia até fazer isso em uma, duas linhas, duas, três linhas. Ou seja, quando a condição for 3, faz outra coisa, mas eu vou fazer na mesma linha. Vou provocar um pouco você
a fazer de um jeito mais difícil, porém é o mais correto. Porque se você consegue matar tudo numa linha de código, você não precisa estender, criar um código muito grande. Então, voltando aqui na linha de raciocínio, quando a coluna nota for maior ou igual a 4, ele vai retornar boa. Senão o quê? Senão, ele vai fazer um outro NP-WHERE. E nesse outro NP-WHERE, ele vai verificar se ela é igual a 3. E se for igual a 3, ele vai retornar média. E se não for igual a 3, ele retorna nulo. E fecha o parênteses. Observe que aqui no Python, eu estou selecionando esse último parênteses aqui, ó. Olha o cursor piscando aqui, beleza? Quando eu selecionar esse último parênteses, olha lá, ele está falando que esse parênteses que está fechando corresponde a esse. Porém, existe um outro aqui que foi aberto que não foi fechado. E na matemática, todo parênteses que abre, em algum momento ele vai ter que ser fechado. Então, está faltando um outro aqui. Se eu colocar 2, ele fecha o primeiro parênteses que foi aberto, o erro de sintaxe que estava tendo aqui, que o Spider estava apontando, sumiu. E agora a fórmula está pronta para que seja executada. Quando a gente executa, então eu já tenho a fórmula feita com a segunda condição. Então, observe aqui, quando o valor é 3, ao invés de colocar boa, ele colocou a média, beleza? E aí, falta só o 2 e o 1, né? Vamos pegar, ó, no caso do 1, ele não está preenchendo, e no caso do 2, também não está preenchendo. Então, a gente vai continuar a nossa fórmula com a condição que está faltando. O que eu vou fazer? Ó, copiar o último NP-WHERE, ok? Então, vamos ler essa última fórmula. Se a nota, né, o valor que está na coluna nota for igual a 3, vai retornar a média. Senão não vai retornar nulo. Ele vai fazer o outro NP-WHERE. E no outro NP-WHERE, ele vai verificar se ele é menor que 3. Se ele for menor que 3, ele vai ser 2 ou 1. Se ele for 2 ou 1, então é a nota ruim. E se não for isso, a gente mata ele como sendo nulo. Como não tem valor nulo, então não vai ter... esse nulo aqui não vai ser preenchido, mas ele é necessário, senão a fórmula dá erro. Observe que a gente tem um erro de sintaxe, né? E daí é aquele lance do parênteses, porque esse, né, parênteses aqui, ó, ele está falando desse. Se a gente coloca o outro do lado, ele está falando desse. Mas cadê o parzinho desse cara aqui, ó? Então está faltando um. Quando a gente fecha esse cara, o Spider tira o apontamento do erro, seleciono todo o comando, F9, pau na massa, vamos verificar o que aconteceu aqui com o nosso data frame. Então eu tenho todos os dados preenchidos. Beleza? Pontos de observação aí, que você deve ter notado e que está diferente. Então, até então, a gente estava trabalhando com um sinal de igual. O que é um sinal de igual? É sinal de atribuição, ou seja, o valor que está do lado direito, né? Esse valor, por exemplo, ele está entrando do lado esquerdo. Sempre assim. O resultado gerado pela fórmula, pelo comando que está do lado direito, entra no lado esquerdo. Sinal de atribuição. Quando eu coloco dois sinais iguais, é um sinal comparativo. Ou seja, eu estou comparando o valor de um com o outro. É literalmente aquele sinal que a gente conhece na matemática. Tá? Onde eu comparo x é igual a x, é igual a x, beleza, equação de primeiro grau tem isso, né? Eu tenho toda uma expressão de um lado e daí eu falo é igual a x. Resolvo a expressão, acabo encontrando o valor de x assim sucessivamente. Então aqui é comparativo. Toda vez que eu coloco dois igual, eu estou comparando. Então o resultado, né, dessa coluna é igual a 3, beleza? E a fórmula NP-WHERE, ela é up-down, né? O que é o up-down? Quando a gente olha essa tabela aqui, primeiro ela pula na primeira linha, ela verifica, é igual a 5, vou preencher como boa, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Depois ela pula para outra linha, ela fala, é igual a 5, então ela é up-down, de cima para baixo, só que ela não faz de um jeito lento como se fosse for. Eu vou explicar com mais detalhe nos próximos vídeos, né? Mas ela é muito eficaz quando ela faz
esse procedimento, né, de arrastar a fórmula de uma só vez através da matriz, beleza? Então, é isso aí. Comando muito utilizado, tá? Seja bem-vindo ao pacote NumPy. Existem muitas funções dentro dele, né? Esse é só o primeiro, mas eu estou passando as principais para você entender que pô, não está tão inacessível assim não. Então, a partir, né, do momento que você vai conseguindo absorver esse conteúdo, quanto mais função, quanto mais você vai entendendo como funciona essa brincadeira, já vai criando ideias de você automatizar alguns processos, né? E acredito, o céu é o limite brincando com Python, tá, gente? Nos próximos vídeos a gente vai começar a apresentar funções um pouco mais complexas que aí a gente vai começar a justificar que o Python é muito melhor do que o Excel. O Excel é ideal para análises pequenas, análises rápidas, para processos automáticos, né? E trabalhar com grandes dados, com certeza o Python é melhor. Beleza? Próximo vídeo vamos falar sobre tabela dinâmica. Até o próximo. Tchau.